anestesia, anestesia ambulatorial, anestesia e segurança. Esse vai ser o assunto do nosso podcast de hoje. Nós estamos de volta com a gravação do nosso podcast Conversa Vascular. Esse é um podcast sobre saúde, saúde vascular, sobre varizes, tratamento de varizes. E hoje nós vamos gravar com uma convidada muito especial, uma convidada que é membro da nossa equipe e que faz anestesia. Esse podcast, ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é o Varizes em Pauta. E nós somos um grupo de médicas especializadas no tratamento de varizes sem cirurgia. E hoje eu estou aqui com a doutora Karine. Prazer, sejam bem-vindos. Estamos dividindo o microfone hoje. Prazer, Bruna, sejam bem-vindos. Vamos a mais um episódio. Estamos de volta, eu sou a Ruana, e quem será a nossa convidada de hoje, doutora Karine? Apresenta pra gente a nossa convidada. Não, faltou você falar seu nome. Eu sou a doutora Ellen Pessoni e a doutora Karine vai apresentar a nossa convidada. Agora sim. Bom, hoje a gente tem aqui a doutora Ana Laura Lauredo. Ela é médica anestesiologista, formada pelo UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez a sua residência médica no Hospital Federal da Lagoa, foi membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, fez o fellowship lá no Hospital Monte Sinai, em Nova York, e é chefe do grupo de anestesiologistas que fazem o serviço atualmente na nossa clínica, na Clínica Ellen Pessoni. E ela vai começar, a primeira coisa é situando a gente do que é, então, essa história de anestesia ambulatorial, né? Bom, meninas, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar falando sobre anestesia ambulatorial, né? Eu acho que a informação é uma forma da gente desmistificar muita coisa em relação à anestesia ambulatorial, né? Então, aquele medo, aquela apreensão que muitos dos pacientes têm, que vocês sabem disso até melhor do que eu, vai se perdendo quando a gente se informa, né? Quando a gente esclarece o que é a anestesia ambulatorial, de onde ela veio, por que ela existe. Então, eu queria agradecer primeiro essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso aqui no podcast. Né? Então, o que é a anestesia ambulatorial? Né? A anestesia ambulatorial é a anestesia que ela é feita fora do ambiente hospitalar. Né? Então, procedimentos de médio e pequeno porte para pacientes selecionados podem ser feitos fora do ambiente hospitalar. E a gente vai discutir aqui ao longo do podcast que isso tem muitas vantagens, né, para todo mundo, para os médicos, para o paciente. Né? E a gente não precisa ter medo, né? A anestesia ambulatorial, ela é recente, né, na medicina, né? Em 1960, a gente teve, né, começou a ter fortalecimento do movimento de anestesia ambulatorial nos Estados Unidos, mas na década de 80 para cá, é que a gente vem vendo esse movimento que a gente chama de deshospitalização. Quer dizer, a gente está tirando os pacientes do ambiente hospitalar por diversos motivos e trazendo o paciente por atendimento ambulatorial com toda a segurança. E mais ainda depois do que a gente viveu durante Covid e pandemia, né? Exatamente. Mais ainda fortalecido esse tipo de anestesia. Isso, né? O Covid, né, a pandemia, trouxe para a gente uma insegurança em relação ao hospital, né? Antes todo mundo queria ir para o hospital. Depois da pandemia, muitos pacientes viram que o hospital é, sem dúvida nenhuma, um ambiente de segurança, de estrutura, mas que a gente também tem algumas questões quando a gente entra no ambiente hospitalar. E a anestesia ambulatorial justamente oferece uma opção para alguns tipos de pacientes, alguns tipos de procedimento, para a gente tirar o paciente desse ambiente e trazer o paciente para o ambiente ambulatorial com toda a segurança, enfim. E cada vez mais que as pessoas buscam um atendimento personalizado, ser bem recebido, ser bem tratado, otimizar o tempo, ir para o setor, para a parte ambulatorial faz muita diferença. Porque você entra no hospital, é aquela fila, internação, demora, burocracia, até ir para o centro cirúrgico, sair. E essa é uma das vantagens da anestesia ambulatorial, é a gente desburocratizar, né, o atendimento, né? A gente mantém o paciente num ambiente que ele é familiarizado, então o paciente vai na clínica, o paciente é atendido, já conhece toda a equipe, já conhece as secretárias, já conhece o ambiente, se sente acolhido, né? E a gente levar esse paciente para o hospital, é o que você falou, ele vai chegar 6, 5 horas da manhã, ele vai primeiro, ele precisa aguardar uma autorização, ele precisa ter
agenda, né, do paciente poder, o hospital poder receber, a dinâmica do centro cirúrgico, entrou uma cirurgia de urgência antes, então você operar de manhã, agora você vai operar de tarde. Então, quando a gente tem esse atendimento ambulatorial, a gente pode sim personalizar esse atendimento. Então, fazer num dia mais conveniente para o paciente, no horário mais conveniente, no ambiente que ele está familiarizado. Alta precoce, né? É muito mais fácil, acho mais confortável. Mas é importante também esclarecer o seguinte: a cirurgia ambulatorial ela pode ser feita para qual tipo de procedimento? Porque eu acho que essa evolução veio junto com as técnicas que são minimamente invasivas. Isso. Porque não é qualquer cirurgia que pode ser feita no ambiente ambulatorial. Acho que é bom a gente diferenciar, porque sempre vão ter cirurgias que são necessárias no hospital. Mas existem outros procedimentos que é desnecessário a gente ir para um hospital e a gente consegue fazer de forma menos invasiva, num ambiente mais personalizado, mais acolhedor e com uma anestesia menor também. E aí você vai explicar melhor pra gente como é. Assim, como você bem ressaltou, a anestesia ambulatorial ela só é possível com o avanço das técnicas anestésicas e com o avanço das técnicas cirúrgicas, né? Então, não é qualquer paciente, não é qualquer procedimento que pode ser feito ambulatorialmente, né? E quando a gente seleciona os pacientes, a gente seleciona os procedimentos, a gente está falando em segurança, né? Os pacientes têm muito medo, né? Mas é seguro a gente fazer um procedimento, a gente ser sedado no ambiente ambulatorial? Se a gente seguir os nossos protocolos, a gente selecionar os pacientes, né? A gente direcionar o procedimento e o paciente que podem ser atendidos nesse contexto, sim, a anestesia ambulatorial ela é muito segura, né? Então, falando um pouquinho sobre os pacientes que vão ser submetidos a esse tipo de anestesia, né? São pacientes que a gente, né, medicamente falando, tem uma classificação, né, pacientes ASA 1 e 2, né? O que seria isso? Pacientes que não têm nenhuma doença, né, pacientes que não fazem tratamento para nenhuma doença, ou pacientes que têm doenças controladas, né? Então, um paciente que tem hipertensão arterial, mas uma hipertensão que está bem controlada, um paciente que tem um diabetes que está bem controlado, que tem hipotiroidismo, que tem a dislipidemia, ou seja, a gente não precisa só o paciente que não tem nenhuma doença, não, desde que ele esteja bem controlado, a gente pode sim atender esses pacientes em ambiente ambulatorial. Por isso a importância dessa individualização, exatamente, né? Desse tratamento direcionado com foco no paciente. Então, a gente vai olhar todo o paciente e definir qual aquele paciente que a gente pode ter segurança para levar ele para dentro da clínica e fazer o procedimento. Eu acho que começa com uma boa anamnese, a gente conversar com o paciente, a gente entender qual é o perfil daquele paciente, né? Medicamente falando, né? Quais as doenças que ele tem, quais que estão bem controladas, quais que não estão, se a gente precisa fazer algum ajuste de medicação, se a gente precisa pedir, às vezes, uma opinião de um cardiologista ou de algum médico que acompanha aquele paciente por mais tempo, né? E aí, a gente ajustando todas essas arestas, a gente pode sim trazer o paciente para o ambiente ambulatorial. E outra dúvida muito comum também. Deixa eu só fazer um parênteses, porque é relacionado a isso. Recentemente, né, Ana Laura, agora contando um pouco dos nossos bastidores. Um paciente que a gente precisou discutir, foi quase que uma junta médica, porque toda a equipe, né, da anestesia participando da decisão, o médico que acompanhava o cardiologista, eu tive que discutir também com o gastroenterologista, foi todo mundo para a gente tomar a decisão do que seria mais seguro para o paciente. A gente teve que fazer ajuste de técnica, optamos por mudar a forma de tratar exatamente para garantir que fosse da forma mais segura e que também pudesse oferecer um melhor resultado para aquele paciente, né? Amanhã também, a gente tem uma que eu tive que passar no cardiologista antes, no pneumo. Toda a segurança, porque ela desenvolveu uma tosse quando estava marcado o procedimento. E aí a gente teve que suspender o procedimento. Ela passou no cardiologista dela, no pneumologista dela, conversou com a Ana Laura também. E aí, depois de toda a segurança, resolvendo tudo isso, a gente viu que ela tinha possibilidade de fazer na clínica e amanhã a gente estará lá. E conta pra gente. Isso demonstra que o quê? Não é porque o procedimento é mais simples, menos invasivo e a anestesia, uma anestesia também um pouco mais simples, que a gente não tenha que ter critério na seleção desse paciente. Então, a gente tem aqui 3 aspectos. O tipo de procedimento que ele vai ser submetido e o tipo de anestesia, o tipo de paciente e outra coisa importante, a estrutura onde isso vai ser realizado, que tem que ter todos os itens de segurança para
para um procedimento ambulatorial. Então, tem que ter casado esses três Exatamente. aspectos e a gente não pode esquecer disso. E eu gosto sempre de falar para os pacientes que nós temos o mesmo interesse. Eu também quero que ele chegue, que ele seja atendido com segurança, que ele saia sem nenhuma complicação, satisfeito e com, né, o problema, digamos assim, que a gente se propôs a tratar resolvido. Então, quando às vezes, né, nessa primeira conversa, a gente liga para os pacientes estão tensos, estão preocupados. Eu falo, estamos do mesmo lado. Eu também quero que você entre e saia satisfeitíssimo, sem nenhuma complicação. Não estou ali, não quero ter trabalho, eu não quero tratar complicação de ninguém. Vamos colher direitinho essa história. Se precisar pedir algum exame, a gente vai pedir. O parecer do especialista a gente vai pedir, porque nós estamos com interesses alinhados. Queremos que você saia daqui tratado, com o problema resolvido, todo satisfeito. Melhor do que entrou, né? Melhor do que entrou, exatamente. E nessa qual é o- abordagem... Fala, Deixa eu te perguntar que vocês não estão me deixando falar hoje. Nessa abordagem que a gente tem, toda personalizada, voltada para a segurança, quais são os principais cuidados pré que o paciente tem? Remédio que ele tem que suspender? Quanto tempo de jejum que ele tem que fazer? Mas eu acho que tá faltando uma coisa importante. Ninguém quer deixar você Bruna, Não querem deixar eu tirar as minhas dúvidas. Vai chegar lá, Bruna. qual Vou te é responder. o tipo de anestesia que é realizado no ambiente ambulatorial? É. Para você poder Isso. dar Justo, o que... Chega de anestesia na coluna, porque é assim que eles falam com a gente. Doutora, eu não quero anestesia na coluna. Então, existem diversos tipos de anestesia, né? A gente tem sedação venosa, a gente tem anestesia local, a gente tem os bloqueios de neuroeixo, que é a anestesia na coluna, anestesias regionais, diversos tipos de anestesia, né? A anestesia que a gente faz no consultório é a sedação venosa e, no caso aqui do tratamento das varizes, a sedação venosa associada à anestesia local, né? O que isso significa, né? O que é essa sedação venosa? O paciente, ele vai chegar na clínica, ele vai ser, primeiro, né, os procedimentos relacionados ao procedimento. Vai ser marcado, né, aquele desenho das varizes, tirar todas as dúvidas. Se precisar fazer algum Doppler, alguma coisa final, né, vocês mesmos vão preparar o paciente. O paciente vai se acomodar, a gente vai puncionar o acesso venoso e os medicamentos são feitos através desse sorinho, né? O paciente vai relaxar, vai dormir, vai estar o tempo todo monitorizado e a gente vai seguir o procedimento com o anestesista do lado acompanhando. Eu gosto sempre de falar um pouco sobre anestesia geral, porque essa é a principal dúvida, né? O principal ponto de comparação. Mas é uma anestesia geral? Não é uma anestesia geral, né? Quando a gente fala de anestesia geral, anestesia geral, primeiro, ela só pode ser feita em ambiente hospitalar. A anestesia geral envolve bloqueio muscular, ou seja, paralisia de todos os músculos do corpo, inclusive os músculos da respiração. Então, o paciente tem que ser entubado, o paciente ele fica sob ventilação mecânica. A gente tem um tempo de recuperação muito maior, porque a repercussão sistêmica, né, a repercussão no organismo ela é muito maior. Então, ela precisa ser feita em ambiente hospitalar. Não é uma anestesia geral, é uma sedação venosa. O que é essa sedação? Né? Acho que o que a gente pode comparar ali, que está mais no dia a dia dos pacientes, é uma endoscopia ou uma colonoscopia. Você vai dormir, você vai relaxar, mas você vai manter ventilação espontânea, você vai respirar, você vai ser capaz de se movimentar, não vai sentir dor em nenhum momento, vai estar tranquilo, relaxado. E pressão controlada, frequência cardíaca controlada, nível de ansiedade controlado. Os procedimentos costumam ser mais rápidos, porque o paciente se torna mais cooperativo quando ele está mais confortável, né? Então, não é uma anestesia geral, não tem intubação, não tem ventilação mecânica. Eu falo, é o soninho da beleza. Vai dormir, vai relaxar, vai ficar tranquilo, sem ansiedade, com todos os sinais vitais controlados, com a anestesista do lado, ali acompanhando do início ao fim, porque se eles também perguntam, mas você vai ficar do lado o tempo todo, né? E é o que eu falo, a anestesia é a especialidade da antecipação. A gente fica ali, é igual piloto de avião. A gente está ali, está no piloto automático, a gente está tomando conta e está se antecipando para qualquer questão que a gente precise intervir. Então, a gente fica o tempo todo do lado, tomando conta, monitorizando e garantindo que o paciente esteja confortável e seguro. Então, a presença do anestesista não traz medo e insegurança. A presença do anestesista traz segurança ao procedimento. E pra gente também, porque é muito confortável, a gente tá totalmente voltada pro nosso procedimento, para dar assistência ao paciente durante o procedimento. E o anestesista tá ali do lado, vai dar toda aquela confiança, aquele conforto também, além do paciente, pra gente. E essa comparação com a endoscopia é o que eu sempre uso. É anestesia leve, parece uma endoscopia que você vai fazer. E outra coisa que eles perguntam muito, Ana Laura, é se... E quando terminar, eu vou acordar?
vai acordar, vai sair andando, vai para casa normalmente. E você fica sem nenhum sintoma. Não é como anestesia geral, que você ainda tem como fosse aquela ressaca, né? Pode ter um pouquinho, mas muito mais leve. A gente pode conversar durante o procedimento, a gente pode chamar o paciente, ele responde, se movimenta. Então é algo mais leve e superficial. Sim. E tem outro tipo de anestesia, que é a anestesia com a sedação consciente também, que pode ser utilizado, né? Sim. E o paciente fica ali só para tirar a ansiedade mesmo, mas ele fica acordado, ele não perde a consciência em nenhum momento. Então não tem dor. E o que eu gosto de falar assim, sobre anestesia ambulatorial é que a gente tem amnésia ao nosso favor, né? Então, o paciente, para ele não tem noção nenhuma de tempo, né? Então, a sensação é que ele piscou e que ele abriu os olhos e que, mas já acabou? Já fez o procedimento? Já, porque a gente tem as drogas que a gente faz, né? Elas causam essa amnésia, então isso para quem está, né, muito ansioso, né, em relação ao tratamento, isso é magnífico, né? Então, a sensação do paciente é que nem aconteceu, que ele dormiu, que ele acordou, olha as pernas, mas já tá resolvido já tá resolvido. Você gera um problema pra gente, porque os pacientes, mas já eu queria ficar mais aqui, eu quero voltar pra fazer com essa sedação. Eu falei, calma, não é bem assim, né? Inclusive, é uma coisa importante da gente ressaltar que a anestesia a gente faz só no procedimento de termoablação com endolaser. A gente não vai fazer nos procedimentos de escleroterapia líquida, de laser transdérmico e espuma densa, porque se depender dos pacientes, eles queriam fazer tudo com anestesia. Mas a gente não faz porque não tem necessidade. O procedimento do endolaser acaba que a gente faz mais quantidade de vasos, é um procedimento um pouco mais extenso. Por mais que seja minimamente invasivo, é um procedimento minucioso, né? Toma seu tempo. Bem detalhado, na verdade. Não tira nenhum grau de complexidade, pelo contrário, é bem mais complexo. A gente tem que fazer toda uma programação bem direcionada para cada paciente, para cada tamanho de veia. Então, é um procedimento complexo que a gente precisa de toda uma preparação antes. A gente usa, então, essa anestesia ambulatorial nos procedimentos de endolaser, que tratam veias maiores, mais profundas e que tem um tempo de 3, 4 e até 5 horas aí de procedimento. Então, para dar esse conforto para o paciente, que durante esse tratamento dessas veias que são grandes, né, tratadas por dentro, ele tenha conforto, não sinta dor e de preferência nem lembre. Porque às vezes o que eu gosto até de ressaltar também para os pacientes é porque existem perfis, né? Vocês sabem muito melhor do que eu. Existem pacientes que são extremamente ansiosos, então é aquele paciente que você já sabe, tem que ser com sedação, porque ele é ansioso, vai ficar hipertenso, vai ficar nervoso, né? Então é um paciente clássico, digamos assim. Existem pacientes que são mais tranquilos, né? Mas não preciso fazer essa sedação, eu sou tranquila, eu não tenho medo, e é isso que você ressaltou. Gosto de ver. Não, e eu falo assim, mas a questão não é apenas a ansiedade, né? Você vai ficar 3, 4 horas numa mesma posição. Então, não é só uma questão de tirar a ansiedade, é de trazer conforto. Porque se você ficar 3, 4 horas deitada e você não pode se mexer e vira um pouquinho para o lado, você começa a ter incômodos, você tem que ir ao banheiro, você quer levantar, você quer virar para um lado, você tem uma dor lombar. Então, a sedação não é só para tirar a ansiedade, é para trazer conforto. Porque por mais que o paciente seja tranquilo, né, como muitos são, e a gente sabe que são, é uma situação incômoda, né? Assim, você ficar paradinho, você não poder se mexer numa mesma posição muito tempo. Então, a sedação também traz esse conforto, né? Assim, para o paciente passar por aquele procedimento da melhor forma possível. E falando um pouquinho sobre, né, o que vocês estavam comentando de pós, né, de recuperação, é isso, né? Uma das... Eu queria falar do pré, mas vocês já estão indo pro pós. Tá, então vamos falar... fala, Bruna, deixa. Vamos pensar se a gente vai deixar hoje. Muita dúvida dos pacientes é em relação ao preparo deles. Porque a gente fala, vai ser na clínica, vai ter toda a estrutura. Mas e aí, doutora, como que vai ser fora do hospital? Eu vou precisar fazer jejum? Eu vou precisar suspender meus remédios? E o remédio da pressão? E o remédio da diabetes? Como que vocês orientam eles em geral? Então, o nosso contato, né, a gente faz um contato telefônico com o paciente, né, depois que a gente já discutiu, que a gente já traçou o perfil, que a gente já fez todo esse ajuste de médico especialista, falou com o cardiologista, quais os exames a gente vai pedir, quais a gente não vai pedir, marcamos o procedimento, o paciente está liberado. A gente vai fazer uma entrevista e vai passar todas essas orientações. E isso tem a ver com segurança, né? Então, o paciente precisa, sim,
né, atender às nossas recomendações, porque isso Ana, é o que você não aumenta tem ideia a segurança. quanto eles ficam. Anestesia, você não vai me ligar? Depois que vocês ligam, eles parece que relaxam, Acalmam. assim, Mas sabe? é o que eu falo, Acalmam. é porque a gente fantasia muito. Eu falo até como paciente. Quando a gente está na expectativa de alguma coisa que a gente ainda não viveu, e a gente vai no Dr. Google para saber como é, como é que não é, a gente começa a fantasiar coisas que nem sempre são verdadeiras. Então, quando a gente conversa, a gente antecipa para o paciente tudo que vai acontecer, ele acalma, porque ele já sabe o que ele vai esperar, né? Então, é por isso que eu acho essa oportunidade magnífica, porque o paciente já sabe o que esperar, né? Enfim, o nível de ansiedade cai, ele chega mais tranquilo, ele confia, né? Então, a gente liga para o paciente, a gente repete todas as perguntas de anamnese, a gente faz um primeiro contato e a gente faz as orientações pré-operatórias. O paciente precisa fazer jejum, sim, ele precisa fazer jejum, de 6 horas, né? 6 horas para alimentos sólidos, e a gente é muito bonzinho, a gente deixa que ele beba água até 2 horas antes. Então, é porque é algo que... Mas eu não vou poder nem beber água, vai. Então, são 6 horas de jejum para alimentos sólidos e 2 horas de jejum para líquidos claros, né? O que são líquidos claros? Água, água de coco, chá e café. Então, não pode comer proteína, não pode comer carboidrato, mas você pode, até 2 horas antes do procedimento, tomar um café preto, né? Um chá, tomar água de coco. E isso traz muito conforto para o paciente, né? Então, 6 horas de jejum para alimentos sólidos e 2 horas de jejum para líquidos claros. O paciente não pode sair sozinho do consultório, que isso também é uma questão, que às vezes é, né, até... Mas eu já fiz uma endoscopia e eu acordei ótimo. Eu falei, mas você vai acordar ótimo. Eu não estou com uma expectativa que você vai sair daqui cambaleando. Eu quero que você acorde ótimo. A sua alta é no mesmo dia. Só que por questões de segurança, eu falei, sabe a lei seca? Eu uso como comparação. Você pode falar para mim que você bebeu um chopinho e você está ótimo, você dirige como ninguém. Mas você não pode sair, né, desacompanhado, você não pode dirigir após o procedimento, porque tudo isso são os nossos protocolos de segurança e envolve também questões legais. Então, o paciente não pode sair desacompanhado da clínica, ele precisa sair acompanhado de um adulto responsável, também não vale com filho de 13 anos acompanhando, tem que ser um adulto maior de idade responsável e não pode dirigir após o procedimento. Né? Então, vai fazer o jejum, vai chegar na clínica, vai ser tratado. Na clínica, já vai fazer um lanchinho delicioso. Então, já sai quebrando o jejum, vai para casa com o adulto responsável e não pode dirigir no pós-procedimento imediato. E qual medicação, assim, que você tem como referência que precisa obrigatoriamente ser suspensa? A gente tem, né, vários medicamentos, né, que, enfim, diversos, que os pacientes podem estar fazendo uso, né? A maioria dos medicamentos a gente vai manter, né? Antihipertensivos, hormônios tireoidianos, drogas para tratamento do colesterol. Todos esses medicamentos são mantidos. Medicamentos para tratamento de diabetes, eles precisam ser suspensos, porque o paciente vai estar em jejum, né? Então, o paciente ele toma o medicamento para fazer um controle da glicemia, porque ele está se alimentando e a gente tem uma expectativa que a glicemia dele aumente. Se ele está em jejum, a gente não precisa fazer uso daquele medicamento. Então, a gente vai fazer, quando ligar para o paciente, fazer aquela anamnese personalizada, dependendo da classe de droga, a gente vai suspender por 24 horas, às vezes 48 horas, mas a maioria das vezes a gente vai suspender porque o paciente estará em jejum. E uma questão que a gente está vivendo muito agora nos tempos modernos são os análogos do GLP-1. O Ozempic, o Wegovy, o Rybelsus. Uma série de medicamentos que vieram, né, para tratar sobrepeso, para tratar diabetes, mas que a gente sabe que estão sendo assim usados de forma indiscriminada para emagrecimento. Então, precisa suspender por 21 dias. Precisa. Por quê? Uma das formas de atuação desses medicamentos é atrasar o esvaziamento do estômago. Então, a pessoa come menos porque ela comeu e aquilo ali ficou no estômago e ela está empanzinada. E isso aumenta o risco de broncoaspiração, da pessoa ficar com aquele alimento ali no estômago e vomitar. Então, a gente precisa suspender esses medicamentos por 21 dias. Né? Então, é importante que os pacientes saibam disso, porque é uma droga que a gente precisa de um tempo de suspensão maior. A maioria dos outros medicamentos, 2 dias, 3 dias para anticoagulantes, dependendo da classe, mas nada assim de grandes mudanças no regime de tratamento do paciente. Muito bom. Uma preocupação que os pacientes costumam ter é e depois, né? Quando eu acordar, o que é um pouco do pós do que você ia falar. Sim. Como é que eu vou ficar? Como é que vai ser a recuperação dessa sedação? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente espera, como eu falei, que o paciente acorde satisfeito, que o paciente acorde tranquilo, sem dor, tá?
o nível de atenção, digamos assim, ele cai. O paciente acorda um pouquinho sonolento, ele vai um despertar calmo, digamos assim. O paciente vai acordar tranquilo, nível de ansiedade controlado, fica um pouco mais molinho, mas ele vai vestir-se espontaneamente, né, sozinho. Ele vai andar, ele vai se alimentar. Então, essa recuperação é uma recuperação rápida, né? Porque as drogas, né, que a gente faz no ambiente ambulatorial são drogas de recuperação rápida. Então, a nossa expectativa é que o paciente acorde um pouco sonolento, um pouco mais relaxado, mas ele se veste sozinho, ele caminha, ele se alimenta e passados 30 minutos, né, a gente tendo alguns, né, parâmetros ali a serem entendidos, o paciente está sem dor, o paciente foi ao banheiro, o paciente está atento, esse paciente ele pode ter alta com toda segurança. Não podendo dirigir e não podendo consumir bebida alcoólica naquele dia. Mas a nossa expectativa é que ele saia ótimo, né? Diferente, por exemplo, de uma anestesia geral no ambiente hospitalar, que o paciente às vezes vai ficar dormindo por algumas horas, a gente tem uma repercussão sistêmica maior. Então, a gente quer que ele acorde bem, que ele faça um lanchinho e meia hora, 40 minutos depois, ele já pode ir para casa. Para dar uma noção de tempo, porque isso a gente escuta muito. Eles acham que eles vão para lá 6 horas da manhã e que vão sair só de noite. E na maioria das vezes a gente começa o procedimento por volta de 8 horas da manhã e 1 da tarde eles já estão em casa. Pra casa. E essa é uma das vantagens da anestesia ambulatorial, né? A retomada precoce das atividades cotidianas. Né? O paciente não precisa ficar um dia internado, dormir no hospital, ter alta no dia seguinte. No caso da anestesia na coluna, como eles gostam de falar, esperar voltar o movimento das pernas. Isso não acontece. Né? O paciente já se levanta da maca, ele anda, ele se acomoda, faz um lanchinho e 40 minutos depois ele já está liberado. Acho que a maior vantagem é essa, né? A nossa preocupação com o tempo é a recuperação rápida do paciente, vai sair de lá andando e tá tranquilo. E outra coisa, isso não é só vantagem do endolaser, do tratamento de varizes. Existem vários outros tratamentos, né, também que podem ser realizados a nível ambulatorial, com sedação leve. Qual é a sua experiência nisso? Olha, a gente hoje consegue levar a anestesia ambulatorial para diversas especialidades médicas e não médicas até. Né? Então, a gente pode fazer com sedação ambulatorial várias cirurgias orais, né? Os bucomaxilos, eles adoram, né, a sedação ambulatorial porque o paciente fica mais tranquilo, nível de sangramento cai muito também, porque a pressão está controlada, né? O tempo dos procedimentos costuma ser mais curto. Então, a gente pode fazer cirurgias orais, pequenas cirurgias estéticas, então a gente também consegue atender pacientes da plástica, procedimentos dermatológicos, procedimentos ginecológicos, colocação de DIU, videoesteroscopia, os tratamentos de varizes, né? Enfim, endolaser, nossos queridinhos, né? Os gastro, né? Os procedimentos gástricos, então colocação de balão gástrico, endoscopia digestiva, colonoscopia. Então, ainda bem que a gente tem um monte, né, de especialidades que recebem anestesia ambulatorial e que vem cada vez mais querendo a presença do anestesista dentro dos consultórios. Que Conforto e segurança, né? Isso E priorizar a experiência do paciente. Eu acho que isso é muito importante. Sim, com certeza. Você falando, eu tô lembrando de um professor que a gente tinha na UERJ, que antes da gente começar qualquer cirurgia, ele sempre perguntava pra gente assim, a cabeceira tá dominada? Porque ele queria dizer, o anestesista já tá por dentro, sabe? Porque quando é um anestesista que é bom, que a gente sabe que a gente confia e que a gente sabe que vai ter essa preocupação com segurança e conforto, pra gente já 90% já foi, né? Porque aí o cirurgião também fica mais tranquilo de fazer o que tem que ser feito, né? Então, aí tudo flui melhor, né? Faz toda a diferença. Sem dúvida. Muito obrigada por você estar na nossa equipe. Ter toda essa preocupação que a gente tem também com o nosso paciente. É um prazer. Ana. E a gente, assim, e o que eu mais gosto, assim, eu acho que o retorno do trabalho é quando aquele paciente extremamente ansioso, que estava, assim, desconfiado até, né? Ele acorda e ele agradece e ele fica extremamente satisfeito. Nossa, foi ótimo, eu adorei, né? E eu falo, tá convidado a voltar. Essa semana no consultório eu tive uma paciente que era um pré-endolaser e estava saindo pós. E ela, a que tinha acabado de fazer, fica tranquila, foi ótimo. Se eu pudesse, eu fazia toda semana. Isso, e eu acho que isso é
é um retorno que a gente tem que é assim, não tem preço, né? Não Você tem. vê que você proporcionou para aquele paciente uma experiência super positiva, uma pessoa que estava ansiosa, que estava desconfiada, que estava, enfim... Tava com medo, com né? medo, Nossa, porque é a muito gente tem comum. medo mesmo do que a gente não conhece, e ela sai satisfeita e recomendando, e acalmando o paciente que está vindo a seguir. Então, isso é maravilhoso, né? Que bom que a gente consegue oferecer isso para os Eu tô pacientes. lembrando de uma paciente também que a gente fez junto, que antes de começar ela chorou com medo, não sei o quê. Depois, quando acabou, ela, doutora, fala pro meu marido lá fora que eu vou ter que vir todo ano. A sensação é boa, né? Muito boa. É uma sensação de descanso, de sono, aquele sono gostoso. Ana Laura, a gente quer agradecer a parceria que você tem com a gente, o carinho que você cuida dos nossos pacientes, o comprometimento que você tem em fazer isso de forma tão segura, e a gente se sente seguro também por estar ao seu obrigada. lado e vendo que você cuida dos nossos pacientes dessa forma. Obrigada. Toda Não, a e equipe, eu toda a equipe. agradeço a vocês também, porque é o que eu falo, do mesmo modo que a Karine falou que é importante, né, que o seu staff, né, perguntava se a cabeceira está dominada, a gente também quer saber, né, se a parte de lá do campo, né, está dominada, porque a gente trabalha em equipe, né, com profissionais de excelência, a gente também fica seguro, né, enfim, então eu só tenho a agradecer a oportunidade de trabalhar com vocês, da gente, né, estar oferecendo isso para os nossos pacientes, né, ainda bem que a medicina evolui, que as técnicas cirúrgicas evoluem, que a anestesia evolui, e que a gente hoje, uma vez uma paciente acordou e falou para mim assim, isso é dignidade. Isso é dignidade. Eu vou carregar você. Para onde eu for, o que eu fizer, isso é ser tratada com dignidade. Eu falei, gostei da propaganda. Porque ela se sentiu, assim, abraçada e foi confortável e todo aquele medo ficou para trás. Então, que bom que a gente consegue oferecer isso. Eu agradeço a vocês essa oportunidade. E assim que a gente quer que os nossos pacientes se sintam seguros, tendo um tratamento de excelência. E se você ficou com dúvidas ainda nesse podcast, eu vou te pedir para que você deixe a sua dúvida aqui nos comentários, que você siga o nosso canal, e a gente vai ter que acabar esse episódio, infelizmente, estou no nosso Ótimo, tempo, perfeito. mas vou te agradecer muito por ter Que isso. participado Eu e que de ter agradeço. trazido essas informações que eu tenho com certeza que vai ajudar muito vocês. Tá? Que bom, e fico à disposição. Você quer deixar algum contato? Você quer deixar alguma mensagem? Eu quero deixar uma mensagem para os pacientes que fiquem à vontade, né? Os pacientes da clínica que quiserem, meu telefone pessoal você pode compartilhar, que quiserem ligar, que quiserem tirar dúvidas, que tenham qualquer questão, né, em relação ao que a gente conversou aqui ou ao que a gente não conversou aqui. E eu queria convidar todos para uma experiência de sedação ambulatorial, que não fiquem com medo, que não fiquem com expectativas, né, irreais. Né? A gente, como eu falei no início, né, a gente está do mesmo lado, a gente quer segurança para os nossos pacientes, a gente quer conforto, né, e é isso que a gente se propõe a oferecer. Então, eu queria deixar essa mensagem de que não é esse bicho de 7 cabeças, é muito mais simples, né, do que as pessoas fantasiam e que imaginam, e que estamos do mesmo lado, queremos a segurança dos nossos pacientes, queremos conforto, queremos atendimento de excelência e, enfim, fico à disposição para tirar qualquer dúvida em relação ao que a gente falou ou o que a gente não falou. Muito obrigada. Tá bom, meninas? Doutora Juana, quer deixar o seu contato, onde é que podem te encontrar? Bom, foi muito bom, Ana, obrigada. Que bom. E vocês me encontram nas redes sociais do grupo, que é Grupo Ellen Pessoni, e na minha rede social, que é DRA Juana Lacerda, do Instagram. Doutora Bruna, tem alguma mensagem? Quer deixar o seu Acho que um contato? agradecimento também, Ana Laura, por trazer tanta paz pra gente e segurança. Bom, o contato do Instagram é @DRA Bruna Monerá. E fiquem à vontade para mandar mensagem lá também, tirando suas dúvidas e sugestões de tópicos pra gente trazer aqui também no podcast. Doutora Karine? E o meu é DRA, Karine Miranda. Eu sou a doutora Ellen Pessoni. Você pode nos contactar no Instagram do grupo, né? @Grupo Ellen Pessoni. E no meu Instagram, doutora DRA Ellen Pessoni. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo episódio.